Chegamos ao dia da eleição e aqui no Ao Ponto uma edição extraordinária para a gente falar sobre os últimos números, os resultados das últimas pesquisas Datafolha e Ibope que saíram neste sábado. A gente está gravando na noite de sábado, né, Roberto Malchique? É isso mesmo, Carol, e a gente consegue observar esse movimento olhando a tendência das pesquisas nos últimos dias, o movimento dos candidatos. A gente vai falar de votos válidos. A gente vai excluir os brancos e os nulos, da mesma forma que as últimas pesquisas Datafolha e Ibope. A gente vai analisar principalmente agora como chegam os candidatos no Rio, em São Paulo, também em algumas praças onde a disputa é bastante dura e aquelas nas quais os candidatos devem sagrar-se vitoriosos já nesse domingo. Como sempre, os nossos comentaristas, o Thiago Prado, o editor de País, e o Paulo Celso Pereira, o editor executivo do jornal O Globo. Começando por você, Thiago. Considerando essas pesquisas do sábado, a gente pode cravar que o Eduardo Paes vai para o segundo turno, provavelmente com o prefeito Marcelo Crivella? Olha, Malchique, as pesquisas mostraram ali uma estabilidade, né, com relação ao que vinha acontecendo nas últimas 2 semanas, mas uma pequena novidade no que diz respeito ao Ibope, né? Ao contrário do Datafolha, no Ibope, a Benedita apareceu numericamente à frente da Marta Rocha. Benedita da Silva tem 13, variando de 10 a 16. Marta Rocha aparece com 11 e varia de 8 a 14. Fica difícil saber quem está certo, se é o Datafolha ou se é o Ibope, com relação a Benedita e Marta Rocha, quem está na frente, mas fica uma tendência da gente entender que o Crivella descolou aí das outras 2 candidatas de alguma forma. Então, a gente tem aí sim uma possibilidade maior, pelo que as pesquisas estão mostrando hoje, de um segundo turno entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella. A gente também ficou ali um pouco na dúvida se o Eduardo Paes poderia ganhar no primeiro turno. É uma possibilidade, sempre é, claro, mas acho que na contagem de votos válidos, né, ele ainda está um pouco distante desse cenário. E a gente até escreveu hoje no Globo sobre a questão do voto útil, a dificuldade da Marta Rocha de ter esse voto útil, né, do eleitor ali de esquerda, né? E eu acho que agora fica ainda mais difícil, né, a poucas horas da eleição, se uma pesquisa mostra que a Benedita está na frente da Marta Rocha, por que raios um eleitor abandonaria a candidata do PT para colocar uma candidata do PDT no segundo turno? Agora, Thiago, é impressionante o movimento da candidata Marta Rocha, de acordo com essa pesquisa do Ibope divulgada no sábado. Ela cai de 17% para 11% dos votos válidos. É muita coisa, né? Malchique, acho que além dessa dificuldade de trazer eleitores que estão em outras candidaturas, acho que, pelo visto, a campanha de desconstrução feita pela campanha do Eduardo Paes e mesmo o bolsonarismo atacando a possibilidade de ter uma candidatura de esquerda ali no segundo turno, assim, a gente pode concluir que, pelo visto, isso estancou o crescimento dela. E a Marta agora é incrível como campanha eleitoral é volátil, né? A gente sempre, domingo à noite, eu acho que a gente vai avaliar muito, campanha é muito você entrar maior do que, você sair, maior do que entrou. E ficar atrás da Benedita, se esse cenário acontecer, é um cenário ruim para Marta Rocha diante do que foi a campanha eleitoral. Agora, tem uma questão importante. O Crivella, se for para o segundo turno, ele alcança o segundo turno com uma rejeição superior a 60%. Também impressiona porque realmente é uma coisa que a gente conversou na sexta-feira. Ele se credencia, na verdade ele fez um grande esforço para se credenciar para o segundo turno. Agora, para ele obter os votos necessários para tentar vencer a disputa, vai ser muito mais complicado para ele, né? Impressionante ele não ter caído mais, na verdade, né, com essa rejeição. Eu acho impressionante a resiliência do Crivella aí. Marcelo Crivella tem 16%, com a margem tem de 13% a 19%. É um case de campanha eleitoral, um político com tanta rejeição conseguir manter uma resiliência e chegar no segundo turno. Agora, mais case ainda, aí eu diria que seria inédito ele conseguir vencer a eleição com uma rejeição tão alta. Mas isso é papo para semana que vem.
Vamos falar de São Paulo, Paulo Celso. Está pintando aí um segundo turno entre Bruno Covas e Guilherme Boulos, né? A gente falava em outras semanas que poderia ter um crescimento do Gilmar Tato, do Márcio França. Parece que isso não aconteceu realmente, né? Carol, realmente o quadro que está se dando é de um provável segundo turno entre o Bruno Covas e o Guilherme Boulos, né? O Guilherme Boulos conseguiu se manter num patamar ali estável, é interessante, porque ele não cresce, o PT fica do mesmo tamanho, o candidato Gilmar Tato do PT parou ali no patamar de 5%, o Guilherme Boulos ficou num patamar de cerca de 17% dos válidos. Agora, ele não consegue crescer também, a distância dele para o Bruno Covas nas simulações de segundo turno é muito grande. O Ibope também fez projeções para o segundo turno entre os candidatos mais bem colocados. Bruno Covas, do PSDB, ficaria com 53%. Guilherme Boulos, do PSOL, teria 26% dos votos. Brancos e nulos somam 18%. Não sabem ou não responderam são 3%. Então, o cenário para o prefeito Bruno Covas é um cenário aparentemente confortável. Como o Thiago falou aí no Rio, a eleição é muito volátil, né? Então, não se pode afirmar ainda nada, mas a tendência o Bruno Covas chega a um segundo turno como franco favorito na disputa. Ele tem nas simulações praticamente 2 votos para 1 na comparação com o Guilherme Boulos. Agora, é muito interessante notar aquilo que a gente já vem dizendo, como o Celso Russomano realmente se desmilinguiu, né? A candidatura dele, ele hoje, nesse sábado, ele chega a ficar em 4º lugar, atrás do Márcio França, na pesquisa Datafolha. E assim, repetindo um histórico que ele tem em campanhas eleitorais majoritárias. Ele é muito conhecido pelo programa dele de televisão e, no entanto, na hora que se entra numa disputa e que vai se discutir a cidade ou o estado, ele sempre acaba se esvaziando. E aí a gente pode falar um pouquinho de rejeição, né? O Celso Russomano chega à véspera da disputa de primeiro turno, ainda com aquela rejeição, no caso, 41% de rejeição, segundo os dados do Ibope. O prefeito Bruno Covas, ele chega a essa parte final do primeiro turno com 19% de rejeição. E aí o Márcio França, que mantém essa casa de 14% de rejeição. Parece que se houver alguma dificuldade para o Boulos, para ir para o segundo turno, é contra o Márcio França, né? É a impressão que dá, mas ao mesmo tempo o Márcio França não conseguiu crescer. Celso Russomano, do Republicanos, e Márcio França, do PSB, estão empatados, com 13%. Com a margem de erro, ficam entre 10% e 16%. França e Russomano estão tecnicamente empatados com Boulos dentro da margem de erro. A gente, há cerca de 10 dias, chegou a ver ali um movimento que parecia que o Márcio França ia conseguir alguma coisa e não conseguiu. É interessante porque, tanto no Rio quanto em São Paulo, quando você olha, essa eleição parece ser um pouco o contrário do que foi a última. A última eleição foi uma eleição de muita alternância, de crescimentos muito acelerados na reta final, e no fundo o que a gente viu acontecer meio que país afora é a população muito desconectada da eleição desse ano e com pouca volatilidade, é o que parece na noite desse sábado. Na reta final você tem ali muita gente que acabou ficando estável, né? A Marta Rocha chegou a parecer que ia crescer, não cresceu. O Márcio França chegou a parecer que ia crescer, não cresceu. A única coisa que realmente aconteceu de notável nessas duas eleições foi o esvaziamento do Russomano, que começou liderando a disputa e pode terminar numa 4ª posição, aí é o que tudo indica. Maltic, vamos falar de umas 2 cidades importantes, e são 2 cidades, por acaso, onde a esquerda está indo bem, né, que são Recife e Porto Alegre. Fala de Porto Alegre aí, tua terra. Manuela Dávila parece que está bem consolidada, né? Olha só, o José Fortunati, o candidato do PTB, que ele tem um início de carreira bem associado à esquerda, ele saiu na reta final por problemas na candidatura do seu vice, que se filiou Patriotas fora do tempo previsto pela legislação eleitoral. Muito se imaginava que votos do Fortunati seriam para o Melo, já que o próprio Fortunati acabou dando o apoio dele ao candidato Sebastião Melo, do MDB, que está em segundo lugar agora nas pesquisas. Mas a Manuela cresceu.
A Manuela chega a essa reta final com 40% dos votos válidos. Ela está bem à frente do Sebastião Melo, que está com 25%. A Manuela pulou de 32% para 40% e o Melo de 16% para 25%. O Nelson Marquesa Júnior, no caso o prefeito de Porto Alegre do PSDB, se manteve com 17% dos votos válidos de acordo com o Ibope. Então o que eu imagino para o segundo turno? Confirmando um segundo turno entre Manuela e Sebastião Melo, todos os votos do campo mais à direita, inclusive esses 17% do Marquesan, devem ir diretamente para o Melo. E aí a Manuela obtém também apoios da Juliana Brizola, do PDT, da Fernanda Melchiona, do PSOL, que tem agora 7,3% dos votos válidos. Então vai ser um segundo turno bem polarizado entre o campo da esquerda e o campo da direita, com a Manuela favorita, isso confirmando-se o Sebastião Melo, do MDB, como adversário da Manuela, do PCdoB, no segundo turno em Porto Alegre, Carol. Em Recife, ninguém tem dúvida que o João Campos do PSB vai para o segundo turno, né? Está liderando, manteve aí tanto no Ibope quanto no Datafolha. E a dúvida é sobre quem vai disputar o segundo turno com ele, se Marília Reis do PT ou Mendonça Filho do DEM. Marília Reis aparece com 26% dos votos válidos. Com a margem tem entre 23% e 29%. Mendonça Filho aparece com 18% dos votos válidos. Com a margem tem entre 15% e 21%. A diferença entre os dois varia um pouco de acordo com a pesquisa, né? No Ibope são 8 pontos, no Datafolha menos, são 2, mas parece que a Marília Reis tem uma ligeira vantagem sobre o Mendonça Filho e tende a ir para o segundo turno, né? Seria um segundo turno entre primos, entre dois partidos da esquerda. Agora, o que eu achei interessante, gente, é que a delegada Patrícia do Podemos, que acabou de receber apoio do presidente Jair Bolsonaro, na pesquisa Ibope, ela subiu um pouquinho de 13 para 14, quer dizer, dentro da margem de erro, mas no Datafolha ela inclusive caiu, tinha 17%, caiu para 13%. Então acho que não adiantou muito essa benção do presidente Jair Bolsonaro, não. Ela teve uma desconstrução lá muito forte, depois inclusive que teve uma menção a Recífilis, falando de Recife, e isso percorreu a cidade, isso contaminou a cidade, e tem tudo a ver esse trabalho de desconstrução que fez a delegada Patrícia ter esse prejuízo muito grande da intenção de voto no fim. E pra gente fechar, onde é que a parada já está decidida, Paulo Celso? Tem o nosso Oconcur, que é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, conduziu de ponta a ponta na liderança, estilo Ayrton Senna. Chegou agora na véspera da eleição com 69% dos válidos, mas ele tem uma turma, tem 5 capitais que o cenário parece estar bem decidido. Belo Horizonte, em Salvador, do Bruno Reis, está com 66% dos votos válidos, ele é vice-prefeito do ACM Neto e tem tudo aí para liquidar a fatura nesse domingo. Em Florianópolis, o Jean Loureiro tem 62%. Em Natal, o Álvaro Dias, do PSDB, tem 62%. E em Curitiba, o Rafael Greca tem 56%. Interessante que dessas 5 capitais, 3 desses candidatos são do DEM. O Jean Loureiro, o Bruno Reis e o Rafael Greca são candidatos do DEM e tem tudo aí, essa turma, para liquidar a fatura já esta noite. Tiago, a gente tem uma questão bem importante que é difícil de mensurar antes, já para encerrar esse episódio especial, a abstenção. No Rio de Janeiro, o próprio candidato Fred Luz, do Novo, ele não vai participar como eleitor da disputa, já que ele está com Covid. A gente não tem como prever agora, é de se esperar, ainda mais com esse aumento muito efetivo de casos, de hospitalizações por Covid, que a gente tem uma grande abstenção. Quanto isso pode mexer o cenário, Tiago? Eu acho que a gente não pode prever, mas a gente está entregando uma matéria no jornal desse domingo, falando um pouco sobre outros países que tiveram processos eleitorais esse ano. Pelo menos 2 dezenas de países tiveram um aumento da abstenção nas suas eleições. Então, assim, me parece que pode ser que a gente tenha um aumento, sim, né? Então, acho que vale a pena a gente ficar de olho nesse fator e depois tentar entender aonde esteve essa abstenção, né? Se foi num eleitor mais de baixa renda, se foi num eleitor mais de alta renda,
Porque isso certamente, se tivermos uma diferença com relação a outros anos, vai impactar no resultado, sem dúvida. É isso, gente. Obrigada. Mais uma edição especial do Ao Ponto de Eleições. A gente volta na segunda-feira cedo, já comentando o resultado. E vale lembrar, quando for votar, vá de máscara, use álcool gel, leve sua própria caneta, documento com foto e vote com segurança. Quer saber mais, inclusive, sobre as eleições? Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que neste domingo o Globo está com uma cobertura super especial, com mapas, com interatividade, com análise e muita informação sobre a disputa de primeiro turno das eleições municipais em todo o país. Thiago Prado, Paulo Celso Pereira, muito obrigado novamente pela participação de vocês. Bom voto e bom trabalho para todo mundo. Tchau, gente. Valeu, gente. A edição do João Guilherme Lacerda. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente. Valeu.